O projeto Sinais e Sintomas visa transmitir as informações para a população sobre as manifestações, fatores de risco e sinais de alarme das doenças que frequentemente atingem a população. E hoje nós vamos falar sobre a lombalgia, mais conhecida como as dores nas costas. Você já sentiu dor na lombar? Veja agora as principais causas desse tipo de dor. Postura inadequada. Sabe que se você tem um trabalho em que você passa muito tempo sentado ou muito tempo em pé, esse tipo de posição pode acabar propiciando a dor na lombar. Esse tipo de dor também pode se irradiar ou para as nádegas ou para a parte posterior das coxas. Carregar peso. Se você puxa muito peso ou faz movimentos repetitivos durante o seu dia, isso também pode acabar acarretando a dor na lombar. Obesidade e sedentarismo. Mais uma vez, se você passa por muito tempo sentado ou se você está um pouco acima do peso, esses também são fatores desencadeantes para a dor na lombar. As doenças reumáticas também são fatores desencadeantes, porque são doenças inflamatórias que podem acabar causando a lombalgia. Mas esse assunto a gente vai falar um pouco mais pra frente. E por fim, se você tem dores no meio das costas, esse pode ser um sinal de hernia de disco e pode causar a dor na lombar. Fique atento! Se você tiver algum desses sintomas, procure seu médico. Depois de falar alguns fatores desencadeantes, agora eu vou contar pra vocês um pouco dos sintomas. Então aqui são alguns sinais de alarme. Se você tem uma perda de peso de 10% pelo menos nos últimos 6 meses, dores noturnas, se a sua dor começa à noite, quando você vai se deitar. A duração da dor, se você está com uma dor na lombar por mais de um mês. E febre, se você tem mais de 39 graus e sem melhora com remédio. Se você tem mais de 50 anos, acabou tendo alguns traumas recentemente, como batidas, fraturas. Se você tomou esses medicamentos como corticoide, imunossupressores, se você está com uma vida sedentária e obeso, ou se você já tem histórico de neoplasias na sua vida, ou também você é mulher, você precisa estar um pouquinho mais atento a esses sintomas, porque esses são alguns fatores de risco. Mas qual que é a origem dessa dor? Nós vamos falar agora de 3 principais causas. A primeira é o estiramento, que acontece quando você sofre alguma queda, um impacto, esforço repetitivo, carrega muito peso ou tem uma má postura. O estiramento é quando as nossas fibras musculares, principalmente das costas, se esticam mais do que o normal. Elas podem até se romper com isso. E quando elas se esticam, ficam inflamadas e acabam dando tanto dores quanto espasmos musculares. Isso é importante porque as costas têm 3 tipos de músculos que são os que sustentam todo o nosso corpo. Então, qualquer problema nesses músculos vão te dar dor. Um estilo de vida sedentário, ou ficar naquela postura repetitiva o dia inteiro, te prejudica porque ele deixa essas fibras musculares mais fracas, o que torna tudo mais suscetível a ter essas dores. A compressão dos nervos da coluna também é um fator importante que causa lombalgia. Tem 2 principais causas para essa compressão. A hérnia de disco, que é quando o conteúdo dentro da nossa vértebra ele escapa de onde ele deveria ficar. Toda a nossa coluna ela é formada por diversas vértebras e cada vértebra é separada por esses discos intervertebrais, que são cartilagens que amortecem o impacto do nosso corpo. Quando essa cartilagem se espalha, ela vai comprimir o nervo que está ali perto e isso vai causar dor. Como que essa cartilagem se espalha? Por esforços repetitivos ou por tempo, então por isso que a idade é um fator de risco, vai desgastar esses discos intervertebrais e essa cartilagem vai espalhar. Como eu disse, uma outra causa da compressão são os tumores. Tumores são aglomerados de células que crescem desordenadamente e podem comprimir o nervo, principalmente o nervo ciático, que é aquele bem famoso que começa aqui no final das costas e irradia para o membro inferior inteiro. Quando esse nervo está comprimido, ele pode dar tanto sensação de dor nas costas, quanto fraqueza muscular, afetando o movimento tanto das costas quanto dos membros. E agora, alguns métodos que podem aliviar essa dor. Então, a acupuntura e a fisioterapia é importante procurar um profissional especializado nessa área. Eles podem te ajudar a controlar a dor. Medicamentos como anti-inflamatórios ou analgésicos, mas eles têm que ser receitados por um médico. E alongamentos, como vocês podem ver aqui nos vídeos a seguir.
válido lembrar só que a lombalgia ela pode ter uma causa simples, como uma postura errada ou um peso que puxou a mais. Mas se você se preocupar muito com os sintomas que você tiver, lembre-se sempre de procurar um médico, porque pode ser alguma coisa mais grave. Mas assim, de toda a população, cerca de 60% dos adultos vão apresentar algum quadro de lombalgia ao longo da vida. Então, esperamos que essa apresentação possa modificar rotinas que levam ou agravam o adoecimento e conscientizar sobre a importância de responsabilizar o indivíduo sobre o controle das doenças, em vez dele ser controlado por elas, o que seria denominado de autogerenciamento da saúde. Muito obrigada pela atenção.